No vasto e imponente deserto, onde a paisagem árida e impiedosa parece esconder segredos ancestrais, descobertas surpreendentes vêm abalando o mundo e despertando o interesse de cientistas, arqueólogos e curiosos ao redor do globo. O deserto, muitas vezes considerado como um lugar desolado e vazio, está revelando um segredo intrigante que desafia nossa compreensão da história e coloca em xeque nossas crenças estabelecidas. O que será que foi encontrado? Quer saber mais? Então vem comigo que no vídeo de hoje exploraremos 3 descobertas surpreendentes que foram encontradas no deserto do Saara. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Antigo lago descoberto sob o deserto do Saara. As areias do deserto do Saara parecem infinitas, tanto no tempo quanto na distância. Mas o maior deserto do mundo tem uma origem surpreendentemente recente. As fronteiras do Lago Chad revelam como o clima da região mudou dramaticamente. Cerca de 7.000 anos atrás, um vasto lago se estendia por centenas de quilômetros quadrados no centro-norte da África. Conhecido pelos cientistas como Lago Mega Chad, cobria mais de 400.000 quilômetros quadrados em seu pico, tornando-o um pouco maior que o Mar Cáspio, o maior lago da Terra atualmente. O moderno Lago Chad encolheu para apenas uma fração de seu tamanho anterior, mas as evidências das antigas margens do lago ainda estão gravadas em paisagens desérticas, a centenas de quilômetros das margens do lago moderno. O Lago Chad ainda existe. De fato, 70 milhões de pessoas dependem dele para obter água. No entanto, é uma sombra de seu antigo eu, tendo diminuído drasticamente desde a década de 1960. Mesmo a versão de meados do século XX era pequena em comparação com seu ancestral, conhecido como Paleolac Mega Chad. A existência de um paleolago gigante está bem estabelecida, mas um artigo no Proceedings of the National Academy of Sciences mapeou suas mudanças ao longo de um período de 15.000 anos, revelando a história climática do norte da África no processo. Usamos a datação por luminescência opticamente estimulada de dunas, linhas costeiras e depósitos fluviolacustres para reconstruir as flutuações do Lago Mega Chad, relatam os autores. O lago atingiu o pico de tamanho 6.000 anos atrás, mas estava perto de sua maior extensão de 11.500 a 5.000 anos atrás. No seu maior, o paleolago tinha 360.000 quilômetros quadrados de tamanho, 100 vezes sua extensão atual. O Mar Cáspio, o maior corpo de água fechado do mundo, tem 371.000 quilômetros quadrados. Embora o encolhimento mais recente seja resultado do desmatamento e do consumo humano, a maior parte da redução é consequência de mudanças na monção da África Ocidental. Isso ocorreu de forma surpreendentemente rápida, com os autores concluindo que o sul do Saara secou em apenas algumas centenas de anos, cerca de 5.000 anos atrás. Este registro fornece fortes evidências terrestres de que o período úmido africano terminou abruptamente, apoiando a hipótese de que a monção africana responde à insolação forçada de maneira marcadamente não linear. Observa o artigo. Essa não linearidade aumenta a dificuldade de prever os efeitos do aquecimento global induzido pelo homem. Mesmo depois que as chuvas caíram, a região permaneceu úmida o suficiente para suprimir a poeira por 4 milênios. As descobertas minam uma teoria sobre outra das grandes características geográficas da Terra, a floresta amazônica, pedaço de protoplaneta mais antigo que a Terra no deserto do Saara. Na primavera de 2020, uma relíquia incrível foi descoberta em uma região remota do deserto do Saara, um pedaço ultra raro de um planeta embrionário que existia antes do nascimento da Terra. Conhecido como Erg-Chet 002 EC002, o meteorito foi forjado dentro da crosta de um antigo protoplaneta, um pequeno corpo celeste que serve como bloco de construção de planetas. A rocha espacial vulcânica
é a mais antiga lava conhecida que já caiu na Terra e oferece um vislumbre sem precedentes da formação planetária no início do Sistema Solar, de acordo com um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences. Cientistas liderados por Jean-Alix Barrat, professor de geoquímica na Universidade da Bretanha Ocidental, na França, aproveitaram a oportunidade para examinar esta extraordinária cápsula do tempo desde a infância do Sistema Solar, que pertence à família andesítica de rochas vulcânicas e é diferente de tudo que já foi visto antes. Quando vimos as primeiras descrições dessa rocha, ficou realmente óbvio que ela era incomum, disse Barrat em um e-mail. Dada sua pesquisa anterior sobre outro meteorito andesítico raro, descrito em um estudo de 2014, Barrat e seus colegas também sabiam que o EC002 era potencialmente muito antigo. A idade não era o único ponto de interesse. Estávamos extremamente interessados na gênese desses derretimentos andesíticos extraterrestres e nos processos de formação de crostas primordiais. Essas amostras são extremamente preciosas, observou ele. Com o nome de seu local de pouso nas dunas do mar de Erg-Shek, na Argélia, o EC002 consiste em vários meteoritos que pesam coletivamente cerca de 30 quilos. As pedras, que contêm cristais impressionantes, foram encontradas em maio de 2020, mas a erosão terrestre das rochas extraterrestres sugere que elas caíram no deserto muito antes. Não é um meteorito recém-caído na Terra, é um pouco desgastado, mas sabemos desde o estudo do meteorito Tataouine que o desgaste terrestre é rápido mesmo no Saara, confirmou Barrat. Assim, depois de obter amostras do meteorito, Barrat e seus colegas conseguiram identificar quando este pedaço de crosta do protoplaneta, que foi parcialmente derretido como lava, cristalizou em uma forma sólida. E a análise dos isótopos de magnésio e alumínio na rocha revelou que ela remonta a cerca de 4,5 bilhões de anos, tornando-a o mais antigo pedaço conhecido de uma crosta ígnea já encontrado, relata o estudo. Para efeito de comparação, o próximo meteorito ígneo mais antigo, chamado NWA 11119, é cerca de 1,24 milhão de anos mais jovem que EC002, enquanto a própria Terra começou a surgir vários milhões de anos após a formação dessas rochas. Além de sua idade inigualável, o EC002 também se destaca por sua composição incomum. O meteorito é 58% de dióxido de silício, um sinal revelador de que seu antigo corpo-pai tinha uma crosta feita de rocha andesita, que é distinta do basalto, um material ígneo mais familiar que é comum em regiões vulcanicamente ativas da Terra. Assim, Barrat e seus colegas observam que essas crostas andesíticas provavelmente eram abundantes em asteroides e protoplanetas durante os primeiros dias do Sistema Solar, mas que se tornaram extremamente escassas nos bilhões de anos desde aquela era passada. Pois, protoplanetas antigos foram incorporados em corpos maiores, como a Terra, ou foram destruídos por colisões com outras rochas no período tumultuado e propenso a colisões de nosso Sistema Solar. O EC002 é claramente distinguível de todos os grupos de asteroides, e nenhum objeto com características espectrais semelhantes ao EC002 foi identificado até o momento, disse a equipe no estudo, acrescentando que remanescentes de crostas primordiais não são apenas raros no registro de meteoritos, mas eles também são raros hoje no cinturão de asteroides. Isso sugere que os primeiros protoplanetas diferenciados que povoaram o Sistema Solar, bem como a maioria de seus detritos, certamente foram destruídos ou posteriormente agregados para os crescentes planetas rochosos, tornando a descoberta de meteoritos originários de crostas primordiais uma ocorrência excepcional. Dessa forma, a equipe estima que EC002 foi ejetado de seu corpo-pai por um desses encontros apenas décadas depois que a crosta do protoplaneta esfriou e cristalizou,
revelando novos detalhes surpreendentes sobre a evolução dos embriões dos planetas durante um tempo antes da existência da Terra. Bharat disse que ele e seus colegas, assim como outras equipes, estão trabalhando para confirmar a idade de EC002 com outros estudos isotópicos. Inclusive, os pesquisadores também querem estudar os cristais dentro da rocha, que são mais antigos que o material vulcânico circundante. Assim, em última análise e conclusão do estudo, os pesquisadores afirmam: se conhecermos as composições dos magmas produzidos durante a atividade magmática inicial de um protoplaneta, podemos então deduzir muitas coisas sobre a construção de sua crosta. Enorme fóssil antigo de crocodilo descoberto no Saara. Cientistas descobriram os restos fósseis do maior crocodilo marinho de todos os tempos, à beira do deserto do Saara, na Tunísia. A besta teria crescido até 10 metros de comprimento, pesando 3 toneladas. Seu crânio de 1,5 metro sozinho é tão longo quanto muitas pessoas. No entanto, o verdadeiro significado desta descoberta não reside nas proporções gigantescas do réptil, mas sim na evidência que fornece em relação à suposta extinção em massa no final do período Jurássico. Machimosaurus rex, como este crocodilo foi chamado, foi descoberto em uma rocha que data de 120 milhões de anos atrás. Contudo, uma extinção em massa há 145 milhões de anos tem sido debatida por paleontólogos, relata a National Geographic, um evento que se acredita ter eliminado o próprio grupo do Machimosaurus e os teleosaurídeos. A nova descoberta aumenta a evidência crescente de que muitos répteis marinhos atravessaram a fronteira e passaram pela suposta extinção, disse o paleontólogo Steven Brusatte, da Universidade de Edimburgo, que não participou do novo estudo, a National Geographic. Os restos de Machimosaurus rex foram descobertos abaixo de uma estreita camada de sedimentos, em uma área que provavelmente abrigava uma lagoa voltada para o oceano. Falando ao Washington Post, o líder da equipe, Federico Fanti, da Universidade de Bolonha, descreveu a criatura como enorme. É apenas grande, é quase do tamanho de um ônibus, disse ele. O Dr. Fanti fala do crânio maciço capaz de uma notável força de mordida da criatura. Tomado em conjunto com seus dentes atarracados relativamente curtos e arredondados, Fanti supõe que era um caçador generalista, provavelmente arrebatando uma variedade de presas. Provavelmente teria sido um predador de emboscada rondando em águas rasas caçando tartarugas e peixes, e talvez esperando que alguns animais terrestres chegassem um pouco perto demais da costa, explica o Dr. Brusatte. A Tunísia é uma terra rica em fósseis, mas, segundo Brusatte, permanece relativamente inexplorada. De fato, no local do Machimosaurus, restos de peixes e tartarugas também foram desenterrados, ainda não identificados. E enquanto o Machimosaurus rex é, sem dúvida, merecedor de seu nome real, seu parente de água doce, Sarcosuchus imperator, era maior, estendendo-se por 12 metros e transportando cerca de 8 toneladas de peso corporal. Sarcosuchus viveu há cerca de 110 milhões de anos, numa época em que a África subsaariana era banhada por rios. Ele provavelmente rondava as margens do rio, esperando sua presa, assim como seus parentes modernos ainda fazem. O gigante de água doce recebeu seu nome científico na década de 1960. Mas foi apenas no ano 2000 que Paul Sereno, um explorador residente da National Geographic, encontrou restos tão enormes que ele e sua equipe criaram o apelido de Super Croc. A descoberta de Sereno foi no Níger, em um cemitério de fósseis conhecido como Gadolfaua, na margem oposta do Saara do Machimosaurus de Fanti. Lá, eles descobriram uma miríade de restos de Sarcosuchus, incluindo placas de armadura, mandíbulas, membros e um crânio de quase 2 metros de comprimento. Nada disso, porém, diminuirá o brilho de Fanti. De seu Machimosaurus rex, ele diz: esta foi uma grande surpresa, não porque encontramos fósseis, mas porque encontramos alguns em perfeito estado. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo?
Será que o deserto do Saara esconde mais descobertas incríveis como essas? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.